Você pode se assentar e reza comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces e bebes tu mesmo do teu próprio veneno. São Bento, rogai por nós. Quero convidar você a pegar sua palavra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, essa passagem é bem conhecida de nós, e vamos hoje aprofundar esta palavra mais uma vez. Essa palavra, como disse, que ela é viva e eficaz, e ela sempre é nova para nós. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos ouvir com atenção esta palavra. Você que não veio com a palavra de Deus nas mãos, senta com alguém que está ao lado e acompanhe com atenção a palavra de Deus. Olha como começa a palavra de Deus. A mão do Senhor desceu sobre mim. Diga comigo isso. A mão do Senhor desceu sobre mim. Amém? Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: Filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Senhor Javé, respondi: só vós o sabeis. Ele disse-me então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhes dirás: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Javé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Porei em vós músculos, farei vir carne sobre vós, vos cobrirei de pele. Depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que reavivais, e sabereis assim que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, assim como tinha recebido ordem. No momento em que comecei, um barulho se fez ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne e que uma pele os recobria. Todavia não tinham espírito. Profetiza ao espírito, disse-me o Senhor. Profetiza, filho do homem, e dirige-te ao espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos, para que reaviva. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre os seus pés. Um imenso exército. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça de israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé: ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, e vos farei sair deles, para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor,
ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fazer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando vos hei de restabelecer em vossa terra, saberei então que sou eu, o Senhor, que o disse e o executo. Oráculo do Senhor, palavra da salvação, palavra do Senhor, graças a Deus. O padre está tão acostumado a proclamar o Evangelho, que agora quase eu falei palavra da salvação. Veja, meus queridos, essa palavra ela é muito forte. E ela é forte porque ela tem um contexto muito importante na história do povo de Israel. O povo de Israel, o povo escolhido, o povo que Deus escolheu para salvar a humanidade, foi um povo de muitos altos e baixos, ora fiel a Deus, ora infiel a Deus, ora adorando com todo o seu coração nosso Senhor, nosso Deus, mas muitas vezes adorando falsas divindades. E aí este povo, o povo de Israel, sobretudo o reinado do sul, foi sucumbido pelo império da Babilônia. O reinado do norte, porque em um certo momento da história, Israel se divide em o reinado do norte e reinado do sul. O reinado do norte já estava sucumbido, mas o reinado do sul, o reinado do rei Davi, estava ainda de pé, mas esse reinado foi sucumbido pelo império da Babilônia. E o povo de Israel passou 50 anos no exílio. Claro que não foram todos, mas um bocado de gente foi para o exílio. E esse povo que estava no exílio se sentia como ossos secos, sem vida, porque na cabeça deles, na mentalidade deles, Deus tinha abandonado este povo. Deus tinha deixado acontecer o que aconteceu, porque este povo tinha se afastado de Deus. E aí, eles estavam numa situação de desilusão, eles estavam decepcionados, eles estavam sem esperança, eles não tinham mais expectativa nenhuma de voltar para a sua terra. A sua terra estava destruída por causa da invasão do império da Babilônia. O templo de Jerusalém, símbolo da presença de Deus, estava em ruínas. Então, toda a esperança daquele povo tinha se esvaído. E aí, em meio àquela situação dramática, levanta-se um homem de Deus, que é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, antes do exílio, ele era sacerdote do templo. Agora, no exílio, ele que foi levado para o exílio, no exílio ele se torna profeta de Deus, boca de Deus para aquele povo. E ele traz àquele povo uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, dizendo que Deus iria retirar aquele povo do exílio, daquela condição que eles estavam vivendo, naquela condição difícil, naquela condição de morte, naquela condição de opressão. O profeta começa a profetizar palavras de esperança. E aí ele usa dessa linguagem, a linguagem dos ossos secos, dos ossos ressecados. Olha como diz o versículo 10. Presta bem atenção. Proferi o oráculo que ele me havia ditado, e daí a pouco o Espírito penetrou neles, retomando a vida. Eles se levantaram sobre os seus pés, um imenso exército. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Então
os israelitas estavam como mortos, como ossos secos, sem vida, sem esperança. E aí agora, Deus sopra sobre aqueles ossos, sobre aquela raça, sobre aquela nação, o seu espírito. E soprando o seu espírito, dá a eles novamente a esperança. E aquilo que Deus profetiza fala através do profeta Ezequiel se cumpre, porque depois de 50 anos, o povo voltará para a sua terra. Porque o Império Babilônio vai ser dominado pelo Império Persa, e o Império Persa vai permitir que esse povo que está no exílio volte para a sua terra e reconstrua Israel, reconstrua o templo de Jerusalém, reconstrua toda a cidade de Jerusalém. E o que essa palavra tem a ver conosco? Se nós não somos israelitas, mas nós somos o novo povo de Israel, o novo povo de Deus. E nós, muitas vezes, espiritualmente, estamos como esse povo no exílio, como ossos secos, sem vida, sem esperança, sem ânimo, abatidos, desacorçoados. E nós precisamos que o Senhor sopra sobre nós o seu Espírito, porque só Ele que pode trazer vida à nossa vida. Só Ele pode trazer a nós o alento, o consolo. Só Ele pode nos colocar de pé. Olha o que diz a palavra. Proferi o oráculo que Ele me havia ditado. E daí a pouco o Espírito penetrou neles, retornando à vida, eles se levantaram sobre os seus pés. Quando o Senhor sopra o seu Espírito, nós somos levantados. Dito de outro modo, somos ressuscitados na fé, somos ressuscitados na esperança. Não importa qual seja o vale que eu esteja passando, qual seja o deserto que eu esteja atravessando, o fato é que quando o Senhor sopra o seu Espírito, nós somos levantados novamente. Vida de Deus se manifesta em nós. E aí começa um processo, como foi aqui. Deus começou colocando carne nesses ossos, Deus começou colocando pele nesses ossos, até que Ele sopra o seu hálito, o seu Espírito. Então, esse processo que Deus realizou em Israel, Ele também realiza em nós. Então, o processo do novo de Deus em nossa vida vai acontecendo dentro de uma caminhada, mas que nós temos que nos permitir. Sobretudo quando se fala de uma caminhada de cura e libertação, é um processo. Um processo. E neste processo começa uma reconstrução, como aconteceu com o povo de Israel, que volta para a sua terra e reconstrói. Aí nós entendemos Esdras, aí nós entendemos Neemias, entendemos o profeta Ageu, mão à obra, profeta Zacarias, tudo nesse período, nesse contexto de reconstrução de Israel. E muito mais do que reconstrução da cidade, das cidades de Israel, de Jerusalém, do templo, é a reconstrução do coração daquele povo. E o que Deus fez com Israel, Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer nos reconstruir dentro de um processo. Ele quer nos levantar com o seu Espírito. E aí eu quero contar uma historinha para vocês. Eu estava trabalhando em Joinville, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, e o Adailto, que nos acompanhou aqui nas primeiras 9 semanas da nossa novena de Nossa Senhora Desatadora, ele começou a acompanhar uma moça que começou a passar por um vale de morte. Qual a história desta moça? Essa moça, ela trabalha na área da saúde
muito bem remunerada, diga-se de passagem, casada, seu marido, na ocasião, também na área da saúde, e, de repente, seu marido, de um dia para o outro, subitamente, encaixota todas as suas coisas na clínica, eles tinham uma clínica em conjunto, encaixota tudo e vai embora, desaparece por 5 meses. Essa mulher entra em parafuso, casada há 10 anos, nunca ia imaginar que o seu marido iria desaparecer. E aí, então, ela entrou em surto, e ela conhecia o Neri, que é o fundador da comunidade Palavra Viva, e o Neri trouxe o Adailto para juntos rezarem por essa moça. E aí o Adailto encaminhou ela para mim. Porque ela precisava de confissão. Veja o que aconteceu. Essa moça, então, por conta deste fato, da saída repentina do seu marido, ela tinha surtado, começou a tomar muitos remédios, e aí ela começou a planejar o seu suicídio. Então, ela comprou um revólver e comprou todos os medicamentos também para se matar. Então, ela tentou 2 estratégias. Se ela não conseguisse de um jeito, iria conseguir de um outro jeito. E essa moça, então, foi atendida pelo Neri, foi atendida pelo Adailto e depois por mim. E na confissão, ela teve uma profunda libertação. Ela jogou, depois da confissão, nós jogamos juntos os remédios fora, e ela deu fim ao revólver que ela tinha comprado. E aí essa moça, sofrendo muito, mas ela se abriu para Deus, para o Espírito de Deus. E Deus começou a reconstruir aquela mulher. Ela era alguém de fé? Era alguém de fé. Ela era alguém que, claro, que acreditava em Deus? Sim, acreditava em Deus. Mas por muito tempo ela não caminhava firmemente na igreja. Por muito tempo ela ia lá uma vez ou outra. E a partir desse exílio, a partir desse sofrimento, ela começou a caminhar firmemente na igreja. Então ela começou a ir todos os dias, 6 horas, rigorosamente, de domingo a domingo, ela ia, o santuário abre os portões às 6 horas, 6 horas ela estava lá na gruta de Nossa Senhora para rezar. E ela começou a participar das missas, ela começou a participar de grupo de oração, ela começou a fazer um caminho espiritual sério, começou a viver um caminho espiritual sério, que Deus começou a reconstruir a vida daquela mulher. Ela começou a ser levantada. Ela estava prostrada, ela estava caída, ela estava destruída, ela estava sem esperança. Tanto é que queria tirar a sua vida, mas quando ela se abriu para o Espírito de Deus, ela começou a ser reconstruída, ela começou a ser levantada, começou um processo novo na vida daquela menina, daquela mulher. O seu marido nunca quis casar na igreja, então eles não eram casados na igreja, mas já moravam juntos 10 anos, como eu disse. Depois de 5 meses ele apareceu, como se nada tivesse acontecido. Aí ela disse: agora não, agora eu não quero, agora eu quero caminhar na igreja, quero cuidar das crianças, com muito carinho, as crianças autistas, com o meu trabalho de terapeuta ocupacional, e agora eu vou querer um homem que realmente seja de Deus. Então Deus levantou aquela mulher de modo que quem a viu, quando eu a atendi,
você não acreditava. Parecia, com todo o respeito, um zumbi. Um zumbi, sem vida. Usando a linguagem metafórica desse texto, ela era como ossos secos. Um cadáver ambulante. E talvez você já conheceu gente assim, ou talvez você foi assim. E que quando o Espírito de Deus entrou, houve uma renovação, houve um levantar. Mas também é importante dizer, veja, esta mulher passou por esta experiência. Mas às vezes nós estamos na igreja, nós estamos na caminhada, nós estamos no grupo de oração, nós participamos das novenas, nós participamos da vida da igreja e podemos espiritualmente estar como ossos secos. Não corremos o risco de não sentirmos nada mais diante daquilo que nós vivenciamos dentro da igreja. Total frieza espiritual. Eu vou ao grupo porque eu sou servo. Eu vou à missa porque é minha obrigação como cristão. Talvez rezo o terço porque já me acostumei, então eu rezo o terço, mas eu não sinto mais nada. Nada mais me toca. Talvez pode ser, sim, um deserto espiritual para que você purifique as suas motivações, você amadureça na sua fé, mas pode ser uma doencinha espiritual que se instalou dentro de você. E essa doencinha espiritual pega bispo, pega padre, pega diácono, pega consagrados, pega freiras, pega leigos. E essa doencinha, ela chega silenciosamente e ela vai minando a nossa alma. Ela vai nos minguando. Já viu aquela planta que vai sendo minguada por falta de água? É assim a nossa alma, ela vai sendo minguada por uma doença que se chama tibieza. A tibieza vai fazendo de forma muito discretamente, muito sutilmente, com que eu vá perdendo o sabor por Deus e pelas coisas de Deus. E aí eu começo a fazer as coisas de Deus, a servir a Deus no automático. Já não mais movido pelo amor de Deus, pelo seu Espírito, pela sua graça. A tibieza, ela vai entrando, ela vai fazer com que eu perca. Para ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, a palavra de Deus se torna algo enfadonho, se torna algo pesado, vir à missa se torna algo pesado, fazer um sacrifício de jejum, de penitência, é difícil. E a pessoa, ela não vai se percebendo, mas ela vai perdendo o ardor. Ela vai perdendo o ardor. Aquele fogo que ela tinha no começo, já não está mais aceso daquele jeito. Às vezes é só um foguinho pequenininho. Uma chamazinha. Mas aquele fogo, aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela vontade, foi sendo minada pela tibieza. E aí a pessoa vai se tornando preguiçosa espiritualmente. E vai ficando como ossos secos, sem vida, sem elan. Ela não tem mais dentro dela
esse vigor espiritual. Sabe, esse vigor. Ela está exausta espiritualmente. Mas ela não está exausta para as coisas do mundo. Ela não tem problema de ficar até mais tarde assistindo filmes. Mas se for ficar até mais tarde para rezar, ela não consegue. Para as coisas carnais, ela não está exausta. Mas para as coisas de Deus, ela fica exausta. E aí, como é que esta alma percebe, como é que essa pessoa percebe que ela está num estado crítico de tibieza, de doença espiritual que é a tibieza? Quando ela começa a sentir dentro dela uma tristeza profunda. Talvez, muitas vezes, a pessoa vai achar que essa tristeza ela é psicológica, que é um início de depressão, que talvez seja o excesso de trabalho, o cansaço do dia a dia, os problemas que tem que se resolver dentro de casa. Mas, na verdade não é. Essa tristeza ela não é de raiz psicológica. Essa tristeza é de raiz espiritual. É a alma que grita dizendo para a pessoa: olha, cuidado, você está perdendo Deus. Você esfriou. Você perdeu o fervor. Você perdeu a alegria. Você está distante do seu amado. Deus já não está mais sendo o centro de sua vida. A tristeza nos sinaliza, nos diz. Ela se comunica, a alma, por meio da tristeza, porque o sentimento de tristeza, ele sempre tem como finalidade nos mostrar que nós estamos perdendo alguma coisa. Veja, quando eu perco alguém querido, que faz parte da minha história, um ente querido, eu fico triste. Porque eu estou perdendo. Quando eu perco um bem material, eu fico triste. Então, quando eu estou perdendo Deus, a minha alma, ela me comunica por meio da tristeza. E aí, como vencer a tibieza, padre? Aqui é que está. Primeira coisa é você lutar contra ela. Você precisa lutar contra a tibieza. Primeiro, com uma boa confissão. Segundo, voltar a rezar. Ter um horário de oração pessoal todo dia. Senão, não vence. Claro, com a tibieza vai ser muito difícil, mas você tem que lutar. Lutar. Você precisa ser disciplinado para vencer. E no começo vai ser muito difícil, mas depois você vai voltando a ter um ritmo de oração, como aquele que faz tempo que não joga futebol. Quando vai jogar futebol, no outro dia está destruído. Mas depois de um ritmo, criando um ritmo, já não é mais, não vai ter no dia seguinte toda aquela dor, toda aquela situação de desconforto, por causa que o corpo já se acostumou com o ritmo da atividade. Então, atividade física, à medida que eu vou voltando a rezar, mais eu vou conseguir rezar. Então, no começo, para mim, rezar 10 minutos vai ser difícil. Daqui a pouquinho você reza 15, reza 20, reza 30. Você reza 1 hora e você não viu nem a hora passar. Você reza 1 dezena do terço, é difícil. Quando você começa a entrar no ritmo, lutar contra a tibieza, você reza 1 terço, você reza 2 terços, você reza o rosário e você não vê passar. A irmã Zélia disse para mim: padre, hoje eu rezei 10 rosários pelo Senhor. Sabe o que é 10 rosários? 10 vezes 200 Ave Marias, são 2.000 Ave Marias. Era meia-noite quando começamos a live, ela me disse: hoje eu rezei 10 rosários.
E nós achamos que rezamos. Quando a gente reza um terço, a gente acha que está rezando muito. Oh, já rezei meu terço hoje. Põe no bolso. Põe lá na mesa. Já cumpri. 10 rosários. E eu digo para vocês, se um dia você fizer a experiência que nem eu fiz, de sair com a irmã Zélia, com a Zélia móvel, com a Doblô, você vai ver que lá dentro daquele carro há muita alegria. Há muita alegria. Mas há muita oração. Numa viagenzinha de Ponta Grossa a Curitiba, nós rezamos 2 rosários. Então, veja, e você não vê a hora passar, porque você vai se fortalecendo nesse quesito que é oração. E aí, quando você reza pouco, você sente que você rezou pouco. Você começa a ver que você precisa de mais, a sua alma pede mais, pede mais, pede mais, pede mais. Mas enquanto eu não estiver numa caminhada séria de oração, eu não consigo rezar por muito tempo. Então eu preciso me disciplinar para entrar nesta vida de oração séria para que eu vença a tibieza. Não vai ter mágica. Não é eu rezando por você, ou o Guilherme, ou quem seja o Dudu, a Camila, que vai te tirar dessa condição de tibieza. A oração pode até ajudar, mas você precisa querer sair da tibieza. Você tem que querer dizer para si mesmo, eu não quero ficar nessa mediocridade espiritual. Eu quero rezar. Quero ser um homem de oração. Eu quero ser uma mulher de oração. Eu não quero permitir que a minha alma seja como ossos secos. Eu quero que a minha alma seja cheia do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém?